Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que dois temas estão em destaque na arena internacional. Primeiro, a semana África e também a França, e depois os ataques de Gaza, ou melhor, os ataques de Israel à Palestina. E para fazer essa discussão temos dois convidados, a quem dou as bem-vindas e agradeço pela presença no Política Internacional, o Dr. Edson Moirazek e também o Dr. Berno Puxens. Doutores, esta semana todas as notícias são relativas à cimeira que juntou vários países africanos na França, e a questão que eu queria lhe fazer é como viram esta cimeira, principalmente relativamente a Moçambique, que tem um problema específico com empresas francesas e também com a França. Como viram a cimeira nesta semana? Dr. Berno. Boa noite, obrigado. Boa noite, caros telespectadores e todos aqueles que nos acompanham através de diversas plataformas. Na verdade, esta cimeira foi bem-vinda, não é? E tendo em conta os esforços de vários estadistas africanos, não é? Isto pode constituir uma lufada de ar, na medida em que os temas em perspectiva, como a recuperação econômica pós-Covid, não é? Os ataques terroristas, não é? Estes temas, na verdade, constituem a preocupação de todos os países. E para os países africanos, muito mais, na medida em que, portanto, a dependência ainda não foi eliminada aqui no nosso continente e iniciativas para alavancar as nossas economias são sempre bem-vindas. Portanto, eu vi com muito bons olhos, não é, esta convocatória feita pelo presidente francês Emmanuel Macron, e também congratulo esta iniciativa na medida em que nós tivemos uma cimeira fracassada, União Europeia-África, não é? Onde praticamente os temas a serem debatidos seriam os mesmos. Mas aqui não se trata só de debates, trata-se, portanto, de se encontrar saídas, soluções para os problemas específicos, problemas identificados. Está de parabéns, não é? O presidente francês. Lamentavelmente, eu quando vi o número 15 países, portanto, questionei, não é? Portanto, por que só 15? Considera que 15 países africanos é menor afluência? Como é que nós olhamos para esta cimeira? Acha que houve um fracasso, considerando que, por exemplo, nas outras cimeiras, com a China, com a Rússia, o número é quase de todos os países africanos? Como é que avalia esta afluência dos países africanos a esta conferência? Não. O número 15 de países, portanto, não constitui aqui, portanto, fracasso. Eventualmente seja uma estratégia, não é? Nós estamos numa altura em que, portanto, é previsível que não haja muita adesão a essas reuniões. Acredito que numa próxima ocasião virão os outros países, não é, a participar, mas constatei também que havia mais ou menos uma representatividade regional, não é? Uma representatividade regional, e isto, portanto, é motivante também, não é? Nós tivemos países da África Austral, isso é de destacar, não é? Onde nós fazemos parte, é de destacar, e estiveram 3, não é? A saber, portanto, Moçambique, África do Sul e Angola. Sim. E, Dr. Moirazek, como é que viu a cimeira de África-França, e principalmente com a presença da Angola, que tem sido até uma das notícias que tem sido levada? Por que convidar a Angola para este evento? Como é que viu esta campanha? Bom, deixem-me primeiro cumprimentar os telespectadores que nos assistem neste momento, os espectadores que nos ouvem pela rádio e os que usam outro tipo de plataformas sociais em que esse programa tem estado disponível.
Bom, a cimeira França-África é mais uma cimeira das várias que têm acontecido desde que, depois de África ter sido marginalizada no imediato pós-Guerra Fria, e quando começaram os chineses a fazer este tipo de reuniões com a África e outras potências, outros grandes estados no sistema internacional também começaram a ter interesse cada vez maior em relação ao continente africano. Então, eu olho esta cimeira no contexto de várias outras cimeiras que vão ocorrendo, seja a cimeira Estados Unidos e África, cimeira China-África, cimeira Grã-Bretanha, cimeira Rússia-África. São cimeiras que este tipo de países, este tipo de grandes potências procuram se afirmar no continente africano, mostrando a ideia de que eles estão mais preocupados em resolver os problemas do continente africano, e esta cimeira é realizada numa altura em que o continente, uma altura em que o mundo se depara com um grande problema que afeta a todos, que é a pandemia da Covid-19. Aliás, esta cimeira, acho que o título chamou-se Cimeira para a Recuperação Econômica de África pós-Covid-19, porque em termos de ser afetado, o continente africano é o menos afetado em termos de infecções, de mortes pela Covid-19. Aliás, eu estava a ler alguns números aí, em que se dizia, em termos de mortes em África, em todo o continente, nos mais de 50 países em África, o número de mortes, por exemplo, não suplanta o número de mortes somente da Grã-Bretanha, o que mostra que é o continente mais afetado em termos de número de infectados, em termos de número de mortes, mas, entretanto, pode vir a ser o continente mais afetado em termos econômicos. Então, esta pandemia poderá ter efeitos adversos às economias africanas. Daí a França trazer esta ideia de que precisam as grandes potências, as instituições internacionais. Aliás, para além da própria França que estava lá, havia outros países europeus, mas Portugal, também organizações internacionais, como o caso do Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, penso que o Banco Mundial, se a memória não me traz, está lá. Então, a França aparece como aquele país que vai jogando este papel de juntar diferentes órgãos, diferentes estados, diferentes organismos internacionais que podem apoiar a África no sentido de como é que depois desta pandemia do Covid, a África pode ser ajudada. Daí os anúncios que estão sendo feitos sobre os perdões das dívidas, sobre a necessidade de haver um maior financiamento, sobre a necessidade até já se fala de um debate que já foi iniciado, penso que foi a África do Sul e a Índia que iniciou essa memória no Mitrai, que é sobre a necessidade de remover as barreiras sobre a questão de patenteamento das vacinas. Exatamente, das vacinas, para que a África possa produzir as suas próprias vacinas, porque o continente africano é o que está mais atrasado em termos de processo de vacinação. Processo de vacinação em todo o mundo. Penso que fala-se apenas de 3%, pelo menos não chega a 10% das pessoas vacinadas no continente africano. Então, eu olho esta cimeira como mais uma cimeira de grandes potências como a França e como outros fazem, para defender agendas próprias, mas também promovendo agendas, como eles dizem, agenda de desenvolvimento do continente africano. Então, não é só preocupação com o continente africano, mas é também em termos de projeção de poder destas potências aqui no continente africano. Moçambique participou desta cimeira num contexto primeiro em que a multinacional francesa, a Total, suspendeu suas operações em Moçambique, e também num contexto em que se discute se Moçambique pode ou vai ou não aceitar militares em Moçambique. Como é que avaliam, por exemplo, os encontros, por exemplo, que
que o Sua Excelência o Presidente da República teve e as discussões que estiveram em volta desta suspensão e da necessidade de garantia de segurança para que a Total volte, segundo algumas dos press releases que nós vimos. Portanto, a presença do Presidente Nyusi nesta cimeira, portanto, foi bastante importante, na medida em que nós, desde o ataque de março a Palma, vivemos um momento de incertezas quanto ao futuro, não é, da prospecção, extração do gás na bacia de Rovuma, porque as consequências dos ataques terroristas, não é, que não faz necessidade de referenciarmos aqui de novo, porque são subjamente conhecidos, portanto, foram bastante desastrosas para a economia, para a população de Palma e tudo o resto que, portanto, nós podemos acompanhar. Então, houve também uma necessidade de acalmar, não é, alguns ânimos, porque neste fórum nós chegamos a ver que existia um otimismo e pessimismo na abordagem, portanto, desta questão de Palma. E algumas vezes, portanto, adiantaram-se vozes que não eram praticamente da própria Total sobre a saída, não é, da Total. Mas ao longo do tempo, apercebemos-nos de que praticamente, não é, a posição da Total justifica-se na situação em que Palma se encontra. Então, era necessário, não é? Era necessário, e o momento, portanto, permitiu isto, que o presidente se deslocasse a Paris, lá onde está a sede da Total, e encontrar-se com os gestores MOR, não é, da Total, para diretamente com eles, portanto, esclarecerem a situação de Palma e o futuro, portanto, da indústria extrativa em Moçambique. Portanto, isto foi muito bom. Ouvimos as promessas, não é? As condições exigidas pela multinacional são realistas, não é? São realistas, e nós sabemos que, pronto, o terrorismo é um assunto complicado de se combater e, portanto, foi aqui uma oportunidade muito grande e o chefe de Estado, portanto, quem esteve lá, não é? E disse, segundo as fontes, eu posso citar aqui, o jornal Notícias, talvez só no conteúdo de que o chefe de Estado diz que muita coisa vai mudar. Portanto, há aqui soluções econômicas, não é? Há soluções para a segurança e também, neste ponto, não é, aproveitar e dizer que esteve lá o primeiro-ministro português, o qual, portanto, fez parte, não é, dessas grandes preocupações que o presidente não se levava para lá e praticamente algumas questões ficaram um pouco mais esclarecidas. Eu acho que, doravante, vamos gerir, não é, esses assuntos de segurança, a revitalização ou regresso da Total a Palma e as questões de recuperação econômica pós-Covid, portanto, de uma outra maneira, mas que promessas existiram e eu sou também otimista no sentido de que as promessas neste tempo de Covid são um pouco diferentes daquelas que existiam em termos normais, não é? Em termos normais, porque se algo falha neste momento, há de ser catastrófico. Muito bem. Doutor Murazek, o doutor Berno falou aqui da presença de Portugal. Nós sabemos que uma das soluções que Portugal tinha em relação a Moçambique era o envio de tropas. Como é que vê? Há muita especulação relativamente aos resultados que esta visita do Sua Excelência Presidente da República vai trazer para Moçambique, no sentido de que, eventualmente, o Presidente pode ter
anuído a presença de militares em Moçambique, principalmente porque Portugal esteve nesta conferência e parece-me que Portugal tinha esse interesse de enviar militares e eventualmente estaria do lado de Moçambique ou tentando insistir que Moçambique aceitasse essa presença de militares. Como é que avalia isso? Deixe-me dizer que uma das funções dessas reuniões magnas, dessas grandes reuniões ou cimeras, mais do que as discussões globais que são feitas, não sei se vou chamar de plenário, em que estão lá todos os chefes de Estado, estão lá todos os convidados. Uma das coisas interessantes nestas reuniões são as reuniões bilaterais e talvez são os momentos mais importantes neste tipo de fóruns, porque o que é discutido ali no plenário são os sonhos mais globais de como é que as coisas devem ser feitas. E é aqui onde eu vejo o porquê, eventualmente, do convite ter sido enviado para Sua Excelência Presidente Filipe Nyusi para dirigir-se a Paris, e numa reunião em que não está só o Presidente Macron, que é o anfitrião, mas também que convida o Costa, já não me lembro do primeiro nome do primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Quando nós olhamos para estes dois, são dos maiores interessados e daqueles que, por exemplo, ao nível da União Europeia faziam maior pressão sobre a necessidade de haver um maior envolvimento, um maior apoio da União Europeia em relação... apoio militar, diga-se de passagem. Apoio militar em relação a Moçambique. Portugal é um dos países que mais voz deu no nível da União Europeia para esse apoio militar a Moçambique. A França é o país que, neste momento, tem os maiores interesses em Moçambique por causa do projeto em Cabo Delgado, em que quem está à frente é uma empresa francesa, é a Total. E a França tem essa particularidade de o Estado francês estar sempre atrás, ou ir sempre atrás, ou de querer, assim, reforçar, se podemos dizer, relações com países em que a Total ou outras empresas francesas estão lá presentes, e teoricamente falando, diríamos que até parece que as empresas estão ao serviço, vamos lá dizer, da satisfação do interesse do francês, exatamente do Estado francês. Então, esta questão do apoio militar ou não diria que o Presidente anuiu ou não, o Presidente eventualmente vai nos dizer, mas é uma coisa interessante que ele disse nas leituras que eu estava a fazer, é que nunca foi recusado apoio. Seja ele militar, seja, essa é a minha interpretação, seja ele militar ou qualquer outro tipo de apoio. Aliás, há militares estrangeiros em Moçambique. E o apoio, eventualmente, que Moçambique é, no sentido, e eu até concordo por aí, é no sentido de um apoio militar, no sentido de criar capacidade técnica ou capacidade operativa das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para poder fazer face a este tipo de ameaças. Porque os Estados africanos, Moçambique, não pode continuar com aquele tipo de apoio tradicional que tem sido dado, em que diz que sim, vamos dar dinheiro, mas entretanto, quem vem para implementar os tais projetos são técnicos de fora que vêm, implementam, termina-se e não se deixa uma capacidade técnica para dar continuidade com aquele tipo de projetos, seja projeto de desenvolvimento, seja projeto de defesa do Estado moçambicano. Então, não sei que tipo de apoio, eventualmente, o Estado moçambicano ou o chefe de Estado terá anuído. Ainda que tenha anuído, eu vou olhar isso na dimensão de apoio militar, sim, mas apoio na dimensão de fortalecimento, de capacitação das forças de defesa. Segundo, há de haver uns outros que vão dizer que a ameaça é agora, precisamos eliminar já. Mas quando eu olho, por exemplo, para os apoios militares que países que sofrem de terrorismo têm recebido, com o envolvimento, por exemplo, de forças estrangeiras, o terrorismo não acabou no dia seguinte. É só olharmos que, por exemplo, a França está no Sahel a combater terrorismo há vários anos, mas o terrorismo não terminou. Então, precisamos de apoio? Sim. Será que o apoio que é necessário passa necessariamente pelo envio de forças que vão combater no campo de batalha?
Não sei, não sou estratega militar, não teria uma resposta, mas aquilo que se vê por aí é que muitas vezes, quando entram militares estrangeiros, eu falava num dos programas aqui no passado, primeiro não vão aceitar ser comandados por um comandante, vamos assim dizer, do exército moçambicano. Há de querer que seja, teres uma força que combate em um território moçambicano, mas que presta conta e não as forças de defesa de Moçambique, é complicado. Pode-se criar uma situação em que temos umas ilhas, não sei se é isso que o país pretende, umas ilhas de segurança que são controladas pelos outros, porque quando militares de fora estão num determinado território e eles é que, como é que chama? Eles é que controlam, tu não tens o controle do que é que sai dali, do que é que não sai. E num país como este, que disse que está cheio de recursos, não só petróleo, e fala de Cabo Delgado, um conjunto de outros recursos. Então, eu olho, vamos assim dizer, para esta cimeira, para esta presença de Portugal. Portugal está a fazer a sua parte, no sentido de avançar a sua agenda de um país que também é solidário. Aliás, Moçambique é um país irmão e tem, como é que chama, a sua visão sobre como é que pode apoiar Moçambique. Moçambique, eventualmente, aliás, não eventualmente, de certeza, tem a sua visão sobre que tipo de apoio é que há de precisar, mas esta cimeira serviu, por um lado, para esta conversa com Portugal, esta conversa com a presidência francesa, mas também a conversa com a chefia da Total. E, de facto, como dizia o Dr. Kunchenji, é legítimo a preocupação da Total em termos de segurança. De facto, não dá para continuar a investir sem garantia de que terá segurança. O que eu penso é que Moçambique, em função dos acordos eventuais que terá assumido, os compromissos que terá assumido o chefe de Estado em Paris ou na França, Moçambique tem que procurar garantir a segurança do território nacional, neste caso particularmente de Cabo Delgado, que está a ser invadido, que está a ser atacado por grupos terroristas, que é para garantir que o investimento flua de forma natural, que é para garantir que estes anúncios das facilidades que hão de ser dadas por via do Fundo Monetário Internacional, por via do Banco Mundial e de outros organismos internacionais para os países africanos no contexto pós-Covid, de facto, uma vez disponibilizados, possam ser aplicados e também, em Palma, possam ser aplicados sem sobressaltos desta questão de terrorismo. Muito obrigada, Dr. Berno Kunchenji. Muito obrigada, Dr. Edson Morazek. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a mais um bocadinho para discutir os ataques de Israel contra o Estado palestiniano. Até lá. Olá, voltamos à segunda parte do Política Internacional e nesta segunda parte vamos tentar perceber o que é que se passa entre Israel e Palestina. Nos últimos dias, Israel tem estado a fazer imensos e intensos ataques a território palestiniano e a pergunta que nós vamos fazer ao Dr. Morazek é o que é que se passa entre Israel e Palestina e por que é que estes ataques estão acontecendo neste momento e qual é o objetivo desses ataques? Muito obrigado. Deixe-me começar por solidarizar-me com todas as vítimas destes ataques nos dois lados, porque há vítimas tanto do lado dos territórios palestinianos como do lado de Israel, ainda que em termos numéricos do lado de Israel é menor proporção. Seja menor proporcionalmente comparado com o lado dos palestinianos. Então temos que nos solidarizar com as famílias que estão neste momento de luto por causa deste conflito que nunca termina. O que é que está a acontecer nos territórios, nesse caso na faixa de Gaza em particular? Primeiro vamos dizer que o tempo que nós temos aqui talvez nem sequer é suficiente para explorarmos com profundidade o porquê de estarmos na situação, o porquê da Palestina estar na situação em que está hoje, mas basta dizer em poucas palavras que em 1947 há uma resolução que foi aprovada pelas Nações Unidas, a Resolução 181, que ditava
partilha do território palestiniano em 2 estados, um para os árabes, um para os judeus. Significando que o território onde Israel está hoje pertence historicamente à Palestina. É tudo Palestina. Onde está Israel é Palestina, o que chamamos de Palestina é Palestina, incluindo a Jordânia Palestina. Mas vamos deixar um pouco a Jordânia, porque a história da Jordânia é um pouco mais para trás. E a partir desta resolução, deviam-se criar 2 estados, por vários motivos, confusões. Os árabes não aceitaram esta resolução, os judeus aceitaram, conseguiram ocupar a parte do seu território na Primeira Guerra Israelo-Árabe em 1948-49, e a partir dali, nesta Primeira Guerra Israelo-Árabe, o território onde, à luz da resolução, devia ter sido criado o Estado palestiniano dos árabes, foi dividido. Os estados que lutaram nessa guerra dividiram o território. Uma parte, que é a faixa de Gaza, foi ocupada pelo Egito, outra parte, que é a Cisjordânia, foi ocupada pela Jordânia, e Israel ocupou uma outra parte, cerca de 21% do território que devia ser para o Estado palestiniano. E Jerusalém oriental foi ocupada também pela Jordânia, e ocidental foi ocupada pelo Estado de Israel. A partir dali, começou o conflito israelo-árabe em 1948, avançamos num conjunto de confusões. Em 67, há uma guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, de 1967, em que Israel ocupa o território da faixa de Gaza, que estava com o Egito, ocupa a Cisjordânia, que estava com... A Jordânia ocupa Jerusalém, ou seja, ocupa todo o território. E é a partir daqui que os palestinianos começam num movimento nacionalista para libertar a Palestina. E a partir de 67 para cá, os territórios palestinianos são ocupados por Israel. Qual é a extensão do território palestiniano neste momento que está ocupada por Israel? É difícil. Ou quanto de território Palestina já perdeu nestes grandes conflitos que têm havido desde todo o território. A Palestina perdeu todo o território. O que é que nós temos? Temos territórios ocupados palestinianos. Quando ocupou Israel, só devolveu, a partir de 1993, com os acordos de Oslo, só devolveu a faixa de Gaza, mas havia promessa de devolução da Cisjordânia. E havia um cronograma uma espécie de calendário do que cidades iam sendo devolvidas. Mas qual é o problema? É que há grupos palestinianos, nacionalistas, vamos assim dizer, palestinianos, que não aceitam a presença de Israel naquela região, que querem que Israel retire-se dos territórios ocupados, mas o problema não é esse. E esse grupo em particular é o Hamas, que surge no contexto da Intifada que começou em 1987. O Hamas, que é considerado grupo terrorista por Israel e seus aliados, mas que os palestinianos olham como um grupo nacionalista que quer libertar a Palestina. O Hamas não aceita reconhecer Israel como um Estado soberano. E isto ameaça a sobrevivência do Estado israelita. Mas neste momento, qual foi a causa deste Neste momento, é difícil dizer qual foi a causa, porque vamos ouvir várias narrativas. O Hamas lança roquetes contra o território israelita, alegando que é retaliação a uma ação de Israel contra a faixa de Gaza. O Hamas tomou o controle da faixa de Gaza em eleições livres, justas e transparentes em 2006 e tem domínio sobre a faixa de Gaza. E Al-Fatah tem domínio sobre a Cisjordânia, mas sob controle intenso do Estado de Israel. Então, a partir da faixa de Gaza, o Hamas tem feito ataques contra o território de Israel. Israel retalia. Ou Israel, Hamas retalia. Então, se olhares do lado do Hamas, dos palestinianos, vão dizer quem começou é Israel. Se olhares do lado de Israel, vai dizer que quem começou são os palestinianos. O fato é que a existência do Hamas, as ações do Hamas contra o território israelita, legitimam uma corrente radical dentro do Estado israelita, que até o primeiro-ministro faz parte desta corrente, eu chamo de radical, talvez a designação melhor não é esta, mas é uma corrente mais de
território, que precisamos aumentar o máximo de território possível, que é para quê? Para garantir segurança de Israel. Então vamos expulsar os árabes palestinianos para o mais longe possível das nossas fronteiras, que é para garantir que quando eles lançam os roquetes a partir de lá, vão ter dificuldade de chegar aqui. Mas quando Israel faz isso, que é o que cria maior desespero dos palestinianos, e as imagens que temos visto, é que Israel ataca, destrói, expulsa os palestinianos e constrói os colonatos para os judeus, os israelitas. E à medida que o tempo passa, é pena que aqui não é possível mostrarmos o mapa, o que é que se nota? Na próxima vez. O território dos árabes palestinianos vai cada vez mais se afunilando e o território israelita está a aumentar. Então, é uma questão de sobrevivência dos dois povos, os árabes palestinianos e os judeus, mas numa situação de desproporcionalidade em termos de capacidade, em termos de força, aquilo que Israel pode fazer e aquilo que os palestinianos podem fazer. Doutor Berno Crescenges, essa desproporcionalidade de força faz com que as maiores vítimas destes ataques sejam os palestinianos e não os israelitas. Como avalia a resposta internacional relativamente a este conflito? Temos visto, ainda não vimos grandes declarações relativamente ao que acontece, ainda não vimos uma ação de solidariedade ou até de resposta, ou mesmo para impedir que Israel continue a fazer estes ataques a Israel. Como avalia este silêncio mundial relativamente aos ataques que Israel tem estado a fazer contra a Palestina? Bom, em primeiro lugar também, junto ao meu Dr. Moirazek aqui, solidarizar-me com as vítimas e não só a voz própria, mas é a altura de, portanto, a comunidade moçambicana também se levantar para, portanto, solidarizar-se de várias formas, não é? Com o povo da Palestina. Aliás, Moçambique nunca deixou, portanto, de apoiar o povo da Palestina, não é? E recentemente, sem abandonar, não é? Sem abandonar o seu princípio de apoiar 12 estados naquele território, abriu embaixada israelita, não é? Portanto, são perspectivas futuras muito boas. Agora, a existência do Estado de Israel, portanto, ali no Médio Oriente, portanto, é um desafio bastante grande, não é? Antes de responder à pergunta, eu queria mencionar aqui um fato, né, que o Dr. Edson Moirazek poderia ter mencionado, mas o tempo não nos permite falar de muita coisa deste território. Portanto, é um grande desafio a existência do Israel desde o Tratado de Balfour. E sabemos hoje, não é, que Israel depende da sua força militar, dali que existe o famoso escudo de ferro, que protege o território israelita, é como se fosse um guarda-chuva. Portanto, um Estado nessas condições, da minha perspectiva, portanto, não é feliz, não é? E então, a comunidade internacional tem se mostrado pouco atuante nesse aspecto, partindo da própria divisão no Conselho de Segurança, onde, portanto, não há resoluções daquelas que estamos habituados a ouvir, aplicando sanções. Condenam e sancionam. Exatamente. E por que não temos estas resoluções fortes que condenam e sancionam, por exemplo, que poderiam sancionar a ação de Israel, considerando que aqui o uso de força desproporcional contra o povo palestiniano? Aqui está também um ponto, não é? Que este ponto, eu acho, da minha maneira de ver, é a necessidade de se reformar, não é? O Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque praticamente vemos que, em algum momento, não é, o uso do veto, né, é desnecessário. E neste momento sabe-se que os Estados Unidos da América vetariam qualquer sanção contra Israel. A afirmação do presidente americano, não é?
portanto, também deixa muito a desejar, na medida em que, portanto, nós vemos, não é, essa desproporcionalidade imensa, não é, neste conflito. Não é? Era a altura, não é, do presidente americano, portanto, fazer um revés, não é, porque o presidente Trump, o antigo presidente americano, teria também agudizado este conflito, não é? Teria agudizado este conflito, que, portanto, com, portanto, a proclamação, né, com o reconhecimento da capital, a transferência, não é, da sua embaixada, não é, para a suposta capital de Israel. Isto enfurece mais, não é, os palestinianos e a comunidade internacional, que, portanto, vê cada vez mais longínqua a realização desta resolução de um território dos Estados. Aqui fica um ponto, a reforma do Conselho de Segurança e, pronto, apelar, não é? Apelar para que a comunidade internacional seja mais atuante neste contexto. Portanto, Israel deve ter, neste momento, fechado os ouvidos, não é? Falando assim, portanto, eles prosseguem a guerra, apesar de alguns apelos muito suaves da comunidade internacional, dos seus aliados, principalmente dos Estados Unidos. Eles não estão a ser tão contundentes na condenação, não é? E um agravante deste conflito foi o ataque a um edifício onde supostamente funcionavam os mídias, não é? E vimos também que a condenação não é suficiente. Não é proporcional ao nível. Não é proporcional ao nível, porque nós temos visto algo muito bem diferente quando acontece nos outros países do mundo. Portanto, aqui urge, não é? Urge mesmo a comunidade internacional traçar parâmetros tipo, prontos, 1 quilo é 1 quilo, não é? Pois é. Não é 1 quilo para um, não é 1 quilo para o outro. Não é? Doutor Muitaseca, não é só o silêncio do mundo. Os países vizinhos da própria Palestina não estão muito atuantes relativamente à proteção da Palestina. Qual é a relação que a Palestina tem com os seus vizinhos e como é que eles veem esta questão dos ataques? Como é que eles atuam nesta questão de ataques? Bom, é o seguinte. Os países vizinhos da Palestina, na verdade, para além de Israel, são países árabes. Sim. São países árabes, entre aspas, países irmãos. Irmãos. Ou pelo menos deveriam ser. Não, deveriam ser, mas nas relações internacionais não há irmãos. Não há países irmãos. Há interesse. De tal forma que, no início do conflito, esses países vizinhos, esses países irmãos, advogavam, lutavam contra Israel, advogando que estamos a defender o interesse dos palestinianos. Mas se tu olhas para a história dessas guerras todas, desse conflito israelo-árabe, hás de notar algumas nuances que mostram que não, a intenção não era proteger os palestinianos, era proteger interesses próprios desses países, seja o Egito, seja a Jordânia. O ideal da Palestina podia estar lá, mas no final do dia... O resultado não era esse. Em benefício do... Não era em benefício dos palestinianos. Os palestinianos foram esquecidos. Os palestinianos só começaram a ser palestinianos, entre aspas, no sentido de começar a ouvir-se deles em 1967, quando Israel ocupou os territórios. Quando os palestinianos começaram a surgir organizações um pouco antes, como a Al-Fatah e outras organizações, começaram a fazer barulho, o nacionalismo começou, aí sim é que começou o assunto dos palestinianos. Mas quase que eles foram... No geral, o mundo árabe como um todo está do lado dos palestinianos. Mas não me parece que haja país árabe disposto a defender o interesse. A defender no sentido de fazer guerra contra Israel, como aconteceu no passado. Aliás, houve 4 guerras, os árabes levaram porrada, desculpa a linguagem que estou usando. Foram derrotados nas quatro guerras, feliz ou infelizmente, em 48, 49, em 56, em 67, em 73. Agora, os países árabes, sim, estão do lado dos palestinianos para apoiar financeiramente, moralmente falando, eles estão disponíveis para que haja uma solução de um território dos Estados. Aliás,
A solução que a Liga Árabe, por exemplo, tem dado é exatamente esta. É preciso que haja 2 Estados. E todos os países árabes, quando falam da questão da Palestina, quando falam do relacionamento com Israel, dizem: precisamos voltar a 1967. E o que nós precisamos para voltar a 1967, considerando que hoje o poderio militar de Israel é muito maior, os territórios que ocupa de Palestina são ainda maiores, existe a possibilidade de voltar-se à mesa de negociações para que estes territórios que têm colonatos israelitas possam ser devolvidos à Palestina? Qual é a solução que se pode, eventualmente, pensar neste contexto que nós estamos a viver agora? O ideal seria esse, de voltar a 67. Mas a realidade no terreno, que Israel tem feito, é que expulsa, constrói. E agora, quem vive ali há décadas são judeus israelitas. O que vais fazer? Ir mandar embora aquela gente toda? Então é um problema muito complicado. E depois, com esta falta de vontade, o doutor falava, por exemplo, do poder de veto no Conselho de Segurança. Quando tu olhas para a história, por falar nisso, em breve há de aparecer um livro no mercado moçambicano, escrito por moçambicano, que explica um pouco esta evolução de como é que as coisas aconteceram. Quando nós olhamos, é muito simples tomarmos posição de um lado ou do outro lado, mas realmente, se te colocarem do lado dos judeus de Israel e o que passaram até chegar ali, poderá estar do lado disso. Se te colocares, depende das lentes que tu vais usar para olhar. Mas o fato é que, neste momento, quem está a cometer atrocidades é Israel contra os palestinianos. Doutor Berno acredita também que não existe a médio, longo prazo, ou a médio e curto prazo, uma solução que seja benéfica, então, não só para a Palestina como para a israelita? Acredita que não existe uma solução para o problema palestiniano e que eventualmente Israel vai ocupar todos os territórios palestinianos, não sabemos onde irão. Como é que vê esta questão? Como é que vê a possibilidade de solução deste problema? Bom, sim, esta é uma situação bastante difícil, complexa, mas na minha perspectiva, os povos lá no Médio Oriente deverão, portanto, abraçar uma política de paz, uma política de coexistência pacífica, porque, a não ser assim, este modus vivendi há de se perpetuar, não é? Portanto, nós vemos hoje em dia crianças, jovens, mulheres, não é, a serem maltratadas neste conflito e, portanto, o ódio, não é, vai de geração em geração. O atual primeiro-ministro, portanto, faz parte, como aqui foi referenciado, portanto, da ala radical. Ele é um ex-general que comandou uma das guerras com muita bravura, não é, contra a Palestina, e agora ele, como político, portanto, tem a possibilidade, não é, de, portanto, destilar este ódio, é o que estamos a ver. Então, urge aqui criarmos condições, não é? Nós, a comunidade internacional, não é, para que este território, portanto, conheça a paz, não é? Não num futuro muito breve, porque isso não é possível, mas num futuro bastante longínquo, porque, caso contrário, não é, este conflito há de ser perpétuo. Muito obrigado, Dr. Berno Crescens, muito obrigado, Dr. Edson Mirazek. Termina assim o nosso Política Internacional, numa semana em que analisamos a cimeira França e os países africanos e também os ataques israelitas à Palestina. Voltamos na próxima semana. Até lá.